O Sigue Sigue Sputnik é parte da história do que foi aquela loucura toda dos anos 80 e dos movimentos da New Wave, Synth Pop e também da música eletrônica. Afinal de contas, eles têm influências de todos esses cantos aí. O Mr. Tony James não poupou esforços na hora de aplicar o marketing no visual, e o impacto que a banda teve dentro do cenário foi muito grande. Mas a New Wave e as suas ramificações era exatamente isso. Chocar o máximo possível com um visual todo coloridão e chamativo, juntando várias influências de várias épocas numa coisa só. Hoje a gente vai entender um pouco da breve história do Sigue Sigue Sputnik e também entender o que o Billy Idol tem a ver com tudo isso daí. Vamos lá! O punk comeu a cabeça da molecada, e o Billy Idol, antes mesmo de compor Rebel Yell e afins, se aventurou nessa onda com o Tony James, e ambos tocaram juntos no Generation X. A banda durou um certo tempo e conseguiu lançar 4 bolachas, e depois se desfez lá nos anos 80. O Billy Idol, todo mundo já sabe, seguiu a vida solo. Mas se você não conhece a história dele, assista este vídeo aqui até o final, que eu vou deixar um outro vídeo sobre o nosso supla gringo para vocês sacarem. Bom, já o James formou o diacho do Sigue Sigue Sputnik. Mr. James vagou por uns meses por aí, atrás de músicos diferenciados e fora dos padrões musicais. Por causa de um brode dele, conheceu o guitarrista Neil X, que foi o primeiro integrante da futura banda. O Neil tinha um visu louco, o cara usava um topetão todo oxigenado e o melhor de tudo, tinha os mesmos gostos e influências musicais do Tony. Daí, meu amigo, o negócio ornou. A dupla então continuou sua jornada atrás dos outros membros para formatar a banda. No meio do caminho eles conheceram o Martin DeVille e a Yana Yaya, que eram donos de uma loja de roupas em Kensington Market. Ali eles encontram o futuro vocal e tecladista da banda. O James tinha uma visão clara do seu projeto e para completar essa doideira toda entraram 2 bateras, o Ray Mayhew e o Chris Cavonal, ou algo assim. Mas tudo isso fazia parte do forte marketing e apelo visual que o Tony queria promover com a sua banda. Tanto é que o Martin tinha um visual bem louco e a dona Yana era a loirona platinada do negócio, o que dava um destaque interessante em meio àquele caos visual todo. Ok, depois de juntar a tropa, era hora de colocar um nome na bagaça. O Tony James tinha lido na International Herald Tribune um artigo sobre uma gangue de rua em Moscou, chamada Sigue Sigue Sputnik, que significa Queime Queime Sputnik em russo. Outra coisa foi um lance de o Little Richards não querer mais cantar depois de o satélite Sputnik ter completado a volta pela órbita terrestre. Sei lá, isso foi uma referência esdrúxula e aleatória. Por fim, o nome ficou Sigue Sigue Sputnik. O Tony e o Neil assumiram as magrelas de 6 cordas. E durante mais ou menos uns 2 anos eles ficaram percorrendo a cena de Londres, tocando músicas dos anos 50 e 60, os clássicos aí. E mesmo tocando apenas covers, eles já se consideravam a 5ª geração de bandas de rock, né? Bom, eles rodaram então o cenário e acabaram chamando a atenção da molecada ali daquela época por conta do visual e da atitude em cima do palco. Inclusive eles foram capas de algumas publicações de revistas especializadas, né? E acabaram chamando a atenção do pessoal da CBS, que chamou a molecada lá pra fazer uma demo, né? Com um contratinho bonitinho, e eles recusaram. Falaram, não, ainda não está nos planos aí por enquanto. São forgados, hein?
Lá por 1985 eles fizeram seu primeiro show multimídia lá no Electronic Screen, em Londres. As letras deles eram pra chocar sua tia Odete, aquela tia crente, sabe? Pois abordavam sexo e também tecnologia. Mas tinha um lance no som deles. As músicas soavam todas iguais. E mesmo assim, a molecada que estava presente no rolê curtiu pra cacete e se divertiram com aquela loucura toda. O Sigue Sigue Sputnik é mais que uma banda, é um conceito artístico disruptivo. E isso atraiu um contrato com a EMI, que foi assinado e deu cria ao primeiro single deles, a Love Muscle F111, produzido por ninguém mais, ninguém menos que o Giorgio Moroder, simplesmente o criador da disco music eletrônica. Só isso. Essa moda explodiu no Japão e na Europa, e o Sigue Sigue Sputnik estava na boca do povo. Mas o mercado americano era o foco deles e de muitas outras bandas, e para conquistar o público da terra do Tio Sam, eles fizeram um clipe usando imagens dos clássicos Exterminador do Futuro e Apocalipse Now. Os shows seguiram em frente e em junho de 86 eles lançaram na praça o disco Flaunt, que foi gravado em 4 dias e recebeu a bênção produtiva do Giorgio Moroder. O disco era louco, mas tudo soava exatamente igual a Love Muscle. E isso, na minha opinião, era um porre no final das contas. Depois disso, eles lançaram um segundo single, a 21st Century Boy, que também soava igual a tudo que já estavam fazendo. E claro, a mídia caiu matando em cima e a banda sofreu altas críticas. Mas as vendas da primeira bolacha estavam indo bem, inclusive aqui no Brasa, onde eles venderam 150 mil cópias vinilescas, mais do que na Inglaterra. Eles souberam dessas vendas e em 88 a banda chamou o Liminha, que passou pelos Mutantes, para produzir o segundo play deles, o Dress for Access. Olha que doideira. Mas mesmo com alguns hits e shows rolando, este segundo trampo deles, que na capa trazia a frase "This time it's music", traduzindo "desta vez é música", ganhou a total desatenção da mídia especializada. Logo não alcançou o sucesso entre a fanbase e no público de um modo geral. Mas quem viveu viu. Em 89, o Sigue Sigue rodou pelas bandas DK em uma turnê mundial de lançamento da bolacha. Comenta aqui embaixo, você tava lá? Tô curioso. Em 1990 saiu o disco The First Generation. Nele tinham versões demo de músicas do primeiro disco, 13 inéditas e mais um cover ao vivo da música Rebel Rebel, do David Bowie. Esse foi o último play deles. Sigue Sigue Sputnik acabou naquele mesmo ano e o Tony James foi tocar lá no Sisters of Mercy. Claro que eu não iria deixar de citar aqui que o grande hit deles entrou na trilha sonora do Curtindo a Vida Doidado. Já tinha cara ficando nervoso aí, pô, mas o cara não vai falar. E por conta dessa entrada na trilha sonora aí, eles conseguiram mais penetração dentro do mercado americano. Bom, eles até voltaram com o Tony na formação, isso ali por 2000, lançaram alguns trabalhos novos e o último foi de 2003, o Ultra Real. Mas toda aquela estética sonora e visual só pegou bem, convenceu mesmo lá nos anos 80. O James até disse na época o porquê de eles terem terminado a banda. Ele disse que eles não conseguiram suportar o fracasso repentino do segundo play. Eles continuam ainda ativos, não lançam novos trabalhos, parece que na verdade eles só se reúnem esporadicamente, fazem um som por aí e tá tudo certo, é só isso mesmo. Se você procurar aqui no YouTube, tem apresentações deles de 2023, né? Então acredito que é só viver dos hits aí, dos grandes sucessos do passado. Mas e você, é fã da banda? Comenta aqui embaixo. E vou deixar, na verdade, 2 vídeos aqui embaixo para vocês assistirem. Um do Billy Idol e outro do Sisters of Mercy. Dá uma assistida lá porque tá bem interessante, contando a história desses artistas maravilhosos aí dos anos 80 também, que, puta, eu adoro. Aguardo vocês lá, forte abraço, falou!